Então quero desafiar você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. E este homem vai dar para mim e para você 4 passos para ser alguém feliz, para ter uma casa, feliz, para ter uma família feliz. Irmãos, Jó foi um homem feliz. Ai, pastor, mas o senhor sabe o perrengue que ele passou? Todo mundo passa por perrengue. Todo mundo passa por estreito. Todo mundo passa por deserto. Todo mundo. Ai, pastor, eu nunca tive dificuldade com a minha esposa. Então você não casou, filho. Você não casou. Aquilo ali não é uma mulher, é um poste, é uma múmia. Seu marido, com todo respeito, é um zero à esquerda, porque não tem jeito. Temos dificuldades, histórias diferentes, valores diferentes, é claro, e nós pregamos sobre isso. E eu falei a respeito disso no nosso encontro de casais, no nosso jantar de casais, sobre celebrando as diferenças. Procurei mostrar o quanto eu sou diferente da minha esposa, em tudo eu sou diferente dela. Como que eu vou amar alguém que gosta de tudo que eu não gosto, que prefere tudo que eu não prefiro? Não é um negócio de louco? Que é o velho, né? O velho deitado dizia, né? Os opostos se atraem. Mas isso é maravilhoso. E falei sobre como nós celebramos essas diferenças. Deus fez você diferente. Não é para ser igual, não. É para ser diferente, que é para nos completar. Quando Jesus está em nós, as diferenças nos completam. Agora, quando Jesus não está em nós, as diferenças que nos uniram, depois de um tempo, elas nos separam. Porque começou sem Deus. Começou da forma correta. As diferenças atraíam. Nossa, eu sou tão quietinho e ele fala tanto. Ele é tão engraçadinho. Aí depois de um tempo, nossa, que piada nojenta, que horrível. Vai contar piada para outro. Mas no início ela ficava feliz, porque ele era todo engraçadinho, né? Então as diferenças que no início nos aproximaram, com o passar do tempo nos distanciaram. E falamos um pouco sobre isso. E eu quero chamar a sua atenção, que existem algumas coisas em nós, irmãos, que quando Deus está em nós é algo tão maravilhoso. E eu já falei isso várias vezes. Ainda que você tenha casado com Chuck, olha para o seu marido, para sua esposa, vê se ele tem cara de Chuck. Ou endemoniado. Pastor, não vou falar não, vou só pensar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Olha Jó, até nisso Jó é uma bênção, irmãos. Ele tinha casado com o Chuck versão feminina. Enquanto tudo estava bem no casamento deles, a esposa de Jó era maravilhosa, linda, poderosa, né? Ela que compôs aquela música. Você é tudo pra mim, é mais que eu sonho. Foi a mulher de Jó que compôs pra Jó. Até Senhor, o Chuck está correndo atrás de alguém. São os teens que estão com uma atividade diferente, irmãos. Que Deus guarde eles. Eu nem vou falar que a aula de hoje é da minha esposa, tá, irmãos? Então, olha para mim aqui. Deixa eles lá. Como eu e você precisamos entender, voltando lá para aquela mulher de Jó, que enquanto estava tudo indo bem, e nós muitas vezes algamos, quando a gente estava bem financeiramente, tudo estava bem, agora que nós estamos ruim, agora não, só mostrou algo que estava incubado e que precisava de tratamento. Quando Jó passou por aquela crise, ele descobriu que a mulher dele precisava de tratamento.
ele não precisou abandonar. Ele não precisou abandonar a mulher. Ele manteve com a mesma mulher. E com a mesma mulher que ele havia perdido 10 filhos, Deus deu a ele mais 10 filhos. Olha que coisa poderosa e maravilhosa. Quando a gente olha o início de Jó e vê lá a quantidade de vaca que ele tinha, a quantidade de boi, a quantidade de terra, quantidade de tudo que ele tinha. Quando a gente vai lá para Jó 42, a gente vê que tudo que ele tinha dobrou. Tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro. Menos esposa e filhos. E naquela época, muita gente podia ter mais do que uma esposa. Mas a Bíblia não fala que ele teve 2. Ele permaneceu com aquela jararaca. Mas a jararaca virou pombinha. Pombinha branca. Ó, virou pombinha. E os filhos, que ele tinha 10. Pastor, ele deveria ter 20 agora. Porque quando você perde um animal, você perdeu o animal. E nós vamos ver daqui a pouquinho o quanto que Jó se preocupava com a eternidade dos seus filhos. Jó não estava preocupado apenas com o bem-estar dos seus filhos. Nós vamos ver que ele acordava todas as madrugadas, orando para que ele entrasse na USP, na Unicamp. Era isso que ele fazia? Ele acordava todas as madrugadas para fazer o quê? Interceder pelos seus filhos. Talvez, diz o texto, um deles tenha pecado. Está mostrando que Jó está preocupado com o quê, irmãos? Com perder dinheiro? Com administrar mal aquilo que ele estava dando para os filhos? Não! Ele estava preocupado com algo chamado eternidade. E muitos de nós estamos preocupados aonde nosso filho vai estudar, qual é a carreira profissional que eles têm. A gente se descabela porque não tem dinheiro para pagar um bom curso. A gente fica triste porque não temos condições de pagar uma melhor escola. A gente fica triste porque tem que tirar o filho da escola particular e colocar numa pública. Mas a gente não fica em prantos, em choro, como ficou Jó, que ele chorava toda a madrugada em prol da eternidade dos seus filhos. E isso era algo tão preocupante, Calil, para Jó, que o texto reforça: talvez um dos meus filhos tenha pecado. Ele estava desesperado. Imagina eu ir para o céu e não encontrar um dos meus filhos. Do que valeu minha casa, do que valeu meu dinheiro, do que valeu tudo, se eu não encontrar meus filhos, se eles não forem salvos. Olha como era o coração de Jó, irmãos. E quando Deus, Renato, dá a ele só 10, sabe o que ele estava dizendo para Jó? Jó, sabe por que eu te dei 10? Porque os outros 10 que morreram já estão comigo. Quando você vier para cá, você aqui no céu não terá 10, aqui você terá 20 filhos. Como a gente precisa ver o que Deus vê, irmãos. Como a gente precisa enxergar, Silas, na ótica que Deus enxerga. Às vezes nós estamos felizes porque os nossos filhos têm a sua casa própria, porque eles têm o seu carrinho, porque as coisas estão acontecendo na vida deles, e isso mostra um mundanismo e uma ausência de espiritualidade entre nós. E o Hernandes Dias Lopes, ele menciona na mensagem dele uma historinha que eu contei para os meus filhos já há muito tempo e repeti de novo. Estava lá o pai andando na rua com seu filho de 4 anos. E criança é uma bênção para fazer perguntas. Você já ficou
sem saber responder o que seu filho perguntou para você? Criança parece que faz doutorado em pergunta difícil. Aí vem lá o menino e pergunta para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? Eu falo: e agora? Como que eu vou falar do tamanho de Deus? E ele ficou sem responder, continuou andando. De repente ele ouviu o barulho de uma turbina de um avião grande. Aí ele pegou, falou assim: filho, tá vendo aquele avião? Qual o tamanho daquele avião? Ih, pai, pequenininho. É mesmo, filho? Você acha que aquele avião é pequeno? Estamos falando de uma criança de 4 anos. Ah, pai, aquele avião é pequenininho. Então tá bom. Colocou o menino no carro. Vou te levar para um lugar. Levou o menino para o aeroporto. Chegou lá no aeroporto, Batista. Encontrou aquele jumbo de voo internacional. Sabe, Denis, aquele 400 vagas dentro do avião. Gigante. Aí ele perguntou: filho, qual o tamanho desse avião? Falei: pai, que gigante! Falou: filho, você sabia que é o mesmo avião que você viu pequenininho? É mesmo, pai! Eu quero te ensinar uma coisa, filho. Quanto mais próximo de Deus você está, maior Ele é. Quanto mais distante você está de Deus, menor Ele é para você. Sabe por que muitas vezes nós ficamos tão descabelados, desesperados, gritamos, choramos, ameaçamos, brigamos? Sabe por quê? Porque a gente está distante de Deus. Não é que você não crê na existência de Deus, você crê na existência dele. Mas Deus para você é alguém tão pequeno, tão pequeno. E sabe o que é que nos separa de Deus, irmãos? É o nosso pecado. É o nosso jeitão de fazer. Eu sei, eu me basto. Agora, quanto mais a gente se esvazia da gente, e a gente começa a se encher da presença de Deus. Alguns pastores se reuniram para falar comigo. Falaram assim: pastor Davis, você é louco de ter vindo para esse prédio. Louco. E eu falei para eles, e eles perguntaram: você não está com medo? Eu falei: tô. Você está com medo, por que você veio? Eu estou com medo porque eu sou pequeno. Mas eu vim porque Ele é grande. Eu sei do meu tamanho, mas eu sei do tamanho dele. Como eu, preste atenção, talvez você tenha vindo a esta manhã para ouvir só isso: que sua casa será feliz, seu casamento será feliz, você será um homem mudado quando você se aproximar mais de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele começa a revelar quem Ele é. Eu me lembro quando era pequenininho, toquinho de gente, e naquela época, né, o Maurício cantava para eu dormir uma música que dizia assim: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, para ganhar um pouquinho de tempo, né? Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem minares e criou a natureza e formou o homem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de tanta grandeza, sabe qual o tamanho do meio do seu problema? Nada. 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 Amém? Vamos aplaudir a grandeza de Deus. Glória! Vamos lá. Você abriu aí no livro de Jó. Pensaram que eu tinha esquecido, né?
esqueci não. Livro de Jó, verso... Vamos lá. Aqui, coloquei aqui uma letra grande. Jó, capítulo 1, verso 1. Vamos começar a partir do 1. Repita comigo. Nesta manhã, eu vou ouvir 4 segredos para que uma pessoa tenha uma família feliz. Primeiro segredo. Vamos olhar para o texto. Olha, a Bíblia é uma bênção, irmãos, a Bíblia é uma bênção. Na terra de Uz, na terra de São Mateus, onde você mora, irmão? Que bairro que você mora? Ó, na terra de Atibaia, do Parque São Rafael, Jardim 9 de Julho, na terra da Penha, vivia um homem chamado... Não, Jó não, filho, não é ele nunca morou na Penha, nem no Jardim 9 de Julho. Fala seu nome. Vamos lá, de novo. Na terra, o bairro onde você mora, vivia um homem, uma mulher chamada... Agora melhorou. Olha o segredo aqui, irmãos, nós já vimos isso, tem muita coisa para falar de Jó, semana que vem eu vou voltar a falar de Jó, mas o que eu quero aqui, ó, pega uma lupa agora, antes de dar sequência, vira a lupa assim para você olhar de uma forma gigante. Repita comigo, Jó foi abençoado no momento da abundância e no momento da escassez. Ele foi feliz. Doeu, mas permaneceu feliz. Lembra da frase dele? Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que ele me mate, eu o verei. Olha que tá doendo, tá. Tá doendo, tá. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Não estou entendendo nada, mas eu sei de uma coisa, ele vive e está comigo. Glória! Olha lá, segredo dele. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro. Primeiro segredo para você ter uma família feliz, você precisa ter integridade. O que é integridade? O que é integridade? É você sabe quem a pessoa é quando você olha o que ela faz quando ninguém está vendo. Integridade é o que você faz quando sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo, seu patrão não está vendo, ninguém está vendo, as coisas aconteceram. Seu patrão está viajando, sua esposa está viajando, ninguém está em casa e você mostra que você é uma pessoa íntegra. Alguém em quem eu posso confiar. Qual patrão, qual a empresa que não quer um funcionário íntegro? Que tem integridade. Que trabalha quando o patrão está e quando o patrão não está, que é fiel na frente e de costa, descosta. Qual o primeiro segredo para você ter uma casa feliz? É você ser uma pessoa íntegra. Diga para o seu irmão, seja íntegro. Ai, pastor, eu queria assim, o senhor vai colocar a mão na minha cabeça, eu já estou feliz com aquela oração. Para mim, o culto naquele momento já tinha acabado, já ia embora para minha casa. Não, Deus hoje quer pegar você assim, triturar assim, ó. Moer, você e eu. Diga assim, Deus, quando olha para mim, quer encontrar uma pessoa íntegra. Irmãos, integridade é algo tão maravilhoso que, Deus repete isso lá na frente 2 vezes. Segunda coisa que ele era. O que ele era? Justo.
Em algumas versões, reto. Em outras versões, honesto. Viu? Honestidade. Ele é reto. Ele é justo. Ó, 2 para mim, 1 para você. 3 para mim, 2 para você. Vamos fazer uma divisão aqui? Vamos dividir essa pizza aqui, ó. A parte de cobertura é comigo. As bordas ficam com você. Ó, nas bordas tem mais, né? Mais proteína, mais massa para engordar você. Ó, Deus espera que em todos os seus negócios, na hora de você vender, eu já vi tanta gente, irmãos, contando testemunho que não era testemunho, era testemunho. Ai, comprei aquele carro por um preço tão maravilhoso. O João estava desesperado, precisando de dinheiro. Eu sabia que ele precisava de dinheiro. O carro dele vale 30, ele estava vendendo por 20. Mas eu sabia que ele precisava, era só de 15. Aí eu falei para ele: João, se você quiser eu te dou 15 agora. Isso é honestidade, irmãos? Pedir desconto faz parte, viu? Pedir desconto faz parte, desde que o desconto não está prejudicando a pessoa. Tem gente que esfola o cara, que a última pessoa que ele quer ver na vida de novo é você comprando. Porque você chora tanto, e o cara precisa, ele tem uma meta. Ele tem uma meta para bater. E assim como você muitas vezes, se não vive, pode um dia viver de comissão, o cara vive daquilo. Só que você não olha o lado dele, você olha o seu. Pedir desconto, insisto, faz parte, desde que o desconto não seja desonesto, injusto, que não prejudique as outras pessoas. Ai, pastor, o senhor não vai assim falar de um texto? Sim, vou falar do texto, que você precisa ser íntegro e que você precisa ser justo na hora dos seus negócios. Tudo bem que você seja beneficiado, mas o seu benefício em prol de prejudicar alguém não tem o coração alegre de Deus nisto. Você está me entendendo? Estamos aqui. Qual é a primeira coisa que Deus espera de mim e de você? Integridade. E depois, justiça, retidão e honestidade. Terceira coisa, vamos lá. O que vem aqui? Ele temia a Deus. Jó, irmãos, ele tinha temor de Deus. Eu não vou porque Deus não vai ficar feliz. Eu não vou pegar porque Deus não vai ficar feliz. Eu não vou lá, eu não vou assistir por causa de Deus. Ele não temia a esposa, embora aquela mulher só a graça. Ele não temia a esposa, ele não temia o Bolsonaro, ele não temia a Receita Federal e nem o Moro, não temia. Sabe quem ele temia? A Deus. Irmãos, na hora de você fazer as coisas, se você tem medo dos homens, a Bíblia diz, se você teme aos homens, que hoje matam o seu corpo e acabou, tema antes a Deus, que mais do que ferir o seu corpo, pode mandar a sua alma para o inferno. Nós precisamos temer, irmãos, em primeiro lugar a quem? Deus. E o outro ingrediente qual é? O que ele fazia? Se desviava do mal. Hoje em dia, irmãos, Valdeci, tem gente que não é que ele tem que fugir da tentação, ele corre atrás da tentação. Viu? Tem gente que não está sendo tentado, tem gente que está correndo atrás da tentação. Assistindo, indo em lugares, conversando com pessoas que você sabe que só vão falar lama e lodo. E sabe o que ocorre, irmãos? Sem a gente perceber, o nosso crivo
começa a diminuir. Preste atenção, eu falo isso com profundo temor. Eu tenho uma preocupação diante de Deus em relação a cada um de vocês. É tão sutil, Melqui, que sem a gente perceber, o pecado, aquilo que é profano, não nos agride mais. A gente vai se acostumando, porque a gente viu uma vez, viu duas vezes, e a gente se acostuma com o pecado. E a gente não percebe que na realidade nós estamos manchando as nossas vestes. E o pecado que nos agredia, não é tanto assim, né? Não é tanto assim. Muitos de nós, irmãos, vemos filmes que deveria agredir a gente. E eu não falo isso para acusar ninguém. Eu falo com o coração de pai. Mas muitos de nós têm assistido coisas que para você diz, não há nada de mal. Sabe o que Jó diz a respeito dele? Ele dizia, os meus olhos não se fixaram na virgem. O que ele está querendo dizer ali? Que ainda que os olhos de um homem desejem ficar olhando, cobiçando aquilo que não é para ser cobiçado, ele disse, os meus olhos não cobiçaram a virgem. Tem coisa, cuidado. Tem entretenimentos nossos, tem séries que muitas vezes nós assistimos, que eu pergunto para você, aonde estava Deus na hora que você estava assistindo aquilo? Eu já muitas vezes, irmãos, não estou acusando ninguém, eu já passei por momentos onde o Espírito Santo do meu lado falou assim, bonita, hein? Você me dá licença, porque isso eu não consigo assistir, eu vou dar uma idinha no banheiro, eu não preciso de banheiro, mas eu vou lá porque eu não consigo assistir o que você está assistindo. Sabe o que ocorre? A gente não percebe que o santo e o profano começam a se misturar. A gente começa a achar que é normal. Cuidado. Deus quer abençoar sua casa, sua família. Deus quer que seu lar seja cheio da presença de Deus. Sabe, irmãos, muitos de nós nem percebemos o quanto estamos distante de Deus, porque tem tanto lixo, tanta lama e lodo no nosso dia a dia, chamado entretenimento. Entretenimento. Que em busca de entretenimento nós estamos negociando o santo e o profano. Você pode se divertir com sua esposa, se divertir com seus filhos de uma forma muito mais pura. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então mesmo que eu não estou acusando ninguém, eu estou querendo chamar a sua atenção que Deus quer trazer eu e você para um outro nível. Para um outro nível de relacionamento. É tão fácil a gente reclamar que Deus não faz, que Deus não faz, que Deus não é, mas é porque Ele está tão distante. E o livro de Isaías diz que o que nos separa de Deus é o nosso pecado. E a gente começa a conviver com coisa que a gente fala, mais isso, e a gente não percebe que a gente está entristecendo a Deus, muitas vezes naquilo que a gente vê, assiste e frequenta. Você consegue repetir as 4 coisas para alguém que está pertinho de você? Repita aí as 4 coisas. Olha lá, repetiu aí? Vamos dar uma engatada aqui para eu terminar rapidinho. Seus filhos, vamos lá, temia Deus e evitava evite o mal. Diga para o seu irmão, evite o mal, meu irmão. Evite o mal. Mas aquilo não é tão mal assim. O problema é quando a gente chama o mal de não é tão mal. Olhe para mim, vou repetir. O problema é quando a gente chama o mal de não é tão mal assim.
Sequência. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7 ovelhas, 3 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha que lar maravilhoso, irmãos. Qual é o normal quando a gente tem mais do que um filho? Ter briga entre eles. É o normal ou não é? Mas quando a gente segue aqueles 4 ingredientes, irmãos, os filhos passam a ter harmonia entre eles. Quantos filhos se matando, se degladiando. O segredo está lá no início. Siga aqueles 4 passos. Que sabe o que vai acontecer com seus filhos? Eles vão, frequentar a casa um dos outros. E convidavam as suas 3 irmãs. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na cultura daquele povo, a mulher era colocada de lado. Mas olha assim, o lar de Jó era tão abençoado, que até aquela que era colocada de lado, eles traziam para perto. Vamos lá, vamos trazer as nossas irmãs. Porque para o povo hebreu, quando uma mulher casa, ela passa a ser agora parte da outra família, não tem nada a ver mais com você. Mas a família de Jó era tão abençoada, que até aqueles que haviam saído, eles traziam para perto para nós celebrarmos juntos. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que têm filhos, repitam comigo: eu creio que os meus filhos terão prazer e alegria de estarem um com o outro. Eu nem vou perguntar, mas quantos de nós aqui já temos visto isso aqui, a dificuldade de ter. Se reúnem só quando é o aniversário do pai e da mãe, mas chega lá na festa, um não olha para a cara do outro, um não senta com o outro. Sabe por quê? Porque faltou um daqueles 4 ingredientes. Faltou um daqueles 4 ingredientes. Olha lá, terminando um período de banquete, já mandava chamá-los e fazia que se purificassem. Primeiro, quando Jó chamava, os filhos vinham. Muitos de nós, irmãos, os filhos cresceram, agora você chama, eu falo assim: pai, não posso ir. Pai, estou ocupado. Mãe, não dá para eu ir. Jó está mostrando aqui que os filhos cresceram, mas não perderam a honra e o respeito para com a palavra do pai. Integridade, temor a Deus, justiça e se desviar do mal. E trabalhar na vida dos filhos. Trabalhe na vida dos seus filhos. Olha o que ele fazia aqui, convidavam as irmãs, terminando o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. O que ele está fazendo? Olha, vem cá, nós vamos conversar. Alguns de vocês estão fazendo alguma coisa errada aqui, nós vamos parar de fazer isso, hein? Não quero mais que veja isso. Fuja disso. Santificava eles. Dizia, ensinava eles. Alguns de nós, já cresceu, agora, ele que se vire. Não. Depois que nasceu o filho, será seu filho para toda a vida. Você vai precisar orar e interceder para o seu filho todos os dias da sua vida. Não é porque cresceu, não, minha parte eu fiz. Já ouvi alguns pais falarem isso? A minha parte eu fiz. Dei comida, dei educação, agora eles que se virem. Isso é satânico, mentiroso e antibíblico. Nós estamos vendo aqui que os filhos de Jó já haviam se casado, já haviam saído de casa. Mas ele tinha esse peso, esse encargo de responsabilidade. É meu filho, é minha filha. Continuo orando por eles, continuo me preocupando com eles, continuo sentando e orientando. Tem pais que, não, agora casou, agora ele que se vire. Não, chame, filha, você está fazendo errado. Não é assim que trata marido, não é assim que eu te ensinei, filha. Não é assim que Deus espera de você, filho. Este era Jó. Depois de toda a celebração, de todo o banquete,
chamava os filhos, vem cá, preciso conversar com você, preciso santificar. O que é santificar? Preciso ensinar você, cuidado, você está fazendo algo errado. Era o que fazia aqui, terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Olha aqui, o que é o holocausto, irmãos? Não era só orar, não. Mesmo Jó sendo rico, sabe o que é holocausto? Tem que matar um boi. Boi era caro, irmãos. Ovelha todo mundo tinha, mas boi não. O que esse texto está ensinando para mim e para você? Que alcançar o coração dos nossos filhos, santificá-los, cuidar deles, vai custar caro. Viu, Ramiro? Vai custar caro. Não é fácil cuidar de filhos, não, irmãos. Olha a quantidade de filhos de pastores que estão se perdendo por aí. Não vou mencionar o nome porque está gravando, mas está aí bombando nas redes sociais. Uma pastora famosa que prega para tudo quanto é lugar, e a filha agora está nas redes sociais mandando ver em vídeos onde ela está beijando outras mulheres, relacionamento lesbiano dentro de saunas gays. E uma pastora famosa no Brasil e fora do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O diabo não respeita seu título, não respeita seu salário, nem seu diploma. Não brinque com ele, não. E cuidar, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidar dos filhos dos outros é uma coisa, cuidar dos seus é outra. Ser pastor aqui é uma coisa, irmãos. Ser pastor dentro da minha casa é outra coisa. Porque lá na minha casa, eles sabem o nível de integridade que eu tenho, o nível de honestidade que eu tenho, o nível de temor de Deus que eu tenho e o quanto eu me desvio do mal. Lá dentro da minha casa eles sabem. Aqui vocês não sabem, mas dentro da minha casa eles sabem. Por isso aqui está dizendo que ele oferecia holocausto. Por que está mencionando isso, irmãos? Porque cuidar de filho custa e custa caro. Insisto, os filhos, Jonas, eles já tinham casado, já tinham ido embora de casa. Ah, não, missão cumprida. Não, sabe quando a sua missão será cumprida? Quando seus filhos começarem a fazer o que você fez com eles, com os filhos deles. Quer saber se você foi aprovado, pai nota 10? Quando seus filhos começarem a fazer com os filhos deles aquilo que você fez com eles, aí você pode dizer: passei no teste. Passei no teste. Nós estamos vendo um homem, irmãos, que não estava preocupado com a riqueza dos filhos, estava preocupado com a eternidade dos filhos, não estava preocupado com o mundo exterior dos filhos, estava preocupado com o mundo interior dos filhos. Alguns de nós estamos felizes da vida porque os nossos filhos são saudáveis, porque os nossos filhos têm boas notas na escola, mas a gente não sabe que notas eles têm diante dos céus. O quanto que os nossos filhos já são íntegros, o quanto que os nossos filhos têm temor de Deus, o quanto que os nossos filhos amam a Deus. E a gente está investindo em escola, investindo em roupinha, investindo. Não estou dizendo que você não pode investir nisso, mas o que eu estou dizendo é que você tem que parar de olhar para o lado exterior do seu filho e olhar para o lado interior do seu filho. Para o lado de fora ele está bonitinho, camisa da Adidas, Lacoste, tênis da Nike, mas o coração dele está vestido com o quê? Quais são os sonhos do seu filho? Nós temos aqui a liderança dos teens e a liderança de adolescentes. Quando eles compartilham comigo os sonhos de alguns dos filhos de vocês, eu entro em crise.
Tão bonitinhos, estudam em boas escolas, cheirosinhos, arrumadinhos, falam bonito, viu? Português nota 10, mas e o coração? Temor do Senhor, desejo em conhecer a Deus. Jó tinha isso, irmãos, enquanto a banda sobe aqui. De madrugada chamava e fazia que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Porque cada um, irmãos, olhe para mim, porque cada um tem uma necessidade específica, uma dificuldade específica. Não adianta querer fazer o atacadão com os filhos. Vamos sair, tudo aqui, 3 por 10. Não, filho, é 1 por 1, viu? É 1 por 1. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham pecado lá no íntimo. Olha o que está escrito, lá no íntimo. Jó estava preocupado lá dentro. Lá dentro. Lá no íntimo. Tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática. O que está escrito aí? Essa era uma prática. Sabe quando que você tem que orar pelos seus filhos? Continuamente. Quando que a gente tem que orar pelos filhos? Continuamente. Ai, pastor, o culto estava tão bom assim na primeira parte, eu estava gostando tanto, pastor. Até senti um arrepio, sim. O evangelho confronta a gente. O evangelho vem para mudar a gente, para nos aproximar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu venho aqui com o coração de alguém que se preocupa com a sua casa. Eu não vim tirar de você. Eu vim dar para você o que Deus tem tratado comigo. O que Deus tem me ensinado. Não é ser um pai perfeito, mas é um pai que está caminhando em prol de ser um bom pai e uma boa mãe. É ser um pai que se preocupa com a eternidade dos seus filhos. O que adianta seu filho ser escolhido como o melhor engenheiro da nação brasileira? Glória a Deus, se isto foi para exaltar o Senhor. Entrou na Forbes, né? Como que é aquela revista lá que... Forbes, isso aí. Um dos homens mais ricos do Brasil, maravilha. Torço para que ele seja dizimista aqui, glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se ele não tiver um coração transformado, que teme a Deus, íntegro. Nós estamos vendo aí na Lava Rápido, Nós estamos vendo aí na Lava Jato, gente rica, irmãos, mas com uma vida desonesta, sem integridade, é verdade ou não é? Aí a gente desce a lenha nos caras, mas dentro da nossa casa nós somos desonestos com os nossos filhos, desonestos no nosso trabalho. A gente diz que tem um bando de bandido lá na política, mas às vezes nós somos desonestos na nossa empresa. Você foi contratado para trabalhar, você fica enrolando lá ao invés de trabalhar. Você rouba na hora extra, porque no horário que você trabalha mais, você fica lá só para carimbar que você ficou 1 hora a mais, mas você não produziu nada naquele momento. Você é desonesto na sua empresa. Você pede para falar, eu vou pagar depois, mas todo mundo fala a seu respeito. O Humberto, sim, já conheço. Sabe quando ele vai pagar para você? O que, deixa eu dizer uma coisa aqui, todas as vezes que Deus chegou, olha, porque quem procurou o diabo não foi, não foi o diabo que procurou Deus, foi Deus que procurou o diabo. Foi assim, você viu meu servo Jó? Ele poderia falar assim, não vi, não conheço.
Deixa eu contar um segredinho para você. Espalha não. Além de Deus olhando para você, o diabo também olha para você. Quem provocou o assunto não foi o diabo, foi Deus. Jó era alguém perfeito? Não era não. Ele reconhece lá que não era perfeito. Mas uma coisa ele queria. Ele queria agradar a Deus. Deus não está à procura de homens perfeitos. Deus está à procura de homens que digam: Senhor, eu quero te agradar. Aqueles que querem agradar a Deus vão ficar de pé. Põe as suas duas mãos no seu coração. Você é casa de Deus. Sua casa é a casa de Deus. Seus filhos são filhos de Deus. Não importa o que eles fazem hoje, importa aquilo que você crê que Deus fará na vida deles. Pastor, eu errei como pai, eu errei como mãe. O Deus de misericórdia e de restauração, que vira o jogo da nossa vida, está aqui. O Deus de viradas está aqui. O mundo se alegrou, né, de ver as australianas que estavam perdendo de 2-0. Virar o jogo, ó. Cuidado, o jogo não está ganho ainda. Viu? O jogo não está ganho. Pastor, estou dando de goleada. Está tudo dando certo para mim. Ah, é? Continue sendo íntegro, honesto, temente a Deus, fiel a Deus. Pastor, não estou dando dízimo porque eu estou passando um momento difícil. Vai ser infiel na hora da dificuldade. Você é tolo. Se com 10, se com 9 você não resolve, com 10 também não vai resolver. É melhor ter 9 abençoado do que 10 na força do seu braço e sendo infiel. Continue sendo fiel, porque a qualquer momento Deus vai virar o jogo da sua vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser íntegro, vale a pena temer a Deus, vale a pena se desviar do mal, vale a pena fugir da tentação. Deus vai virar o jogo da sua vida. Sabe por quê? Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Diga isso pra ele. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, cante isso novamente. Essa casa cante isso pra ele. Casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Isto. Olhe para mim, ouça aqui. Eu não vim aqui para julgar você. Eu vim aqui para ser boca de Deus para sua vida.
Deus quer reinar na sua casa. Cuidado com o vírus, com a bactéria da imunidade. Isso não é para mim. Eu já sei, eu já conheço. Comecei semana passada com o texto de Hebreus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Semana abençoada para você. Semana abençoada para você. Semana abençoada para você. Vamos aplaudir. Apareça! Apareça! Deus abençoe!